Faraó não podia ser contrariado. Quem sabe disso? O que Faraó fazia com quem o contrariasse? Matava. Ele dispunha de todas as armas na época. A arma mais eficaz na época era o cavalo. E depois a espada. Quem tinha cavalos e espada, tinha vitória. Era diferente de hoje. Faraó tinha tudo. E ele não se conformou, ele foi atrás dos hebreus, deserto afora. E o povo hebreu, o povo de Israel estava acampado. Aí levantaram os olhos e viram os egípcios vindo, Faraó com todo o seu exército, e os cavalos, os soldados montados com espadas, eles iam destruir a igreja de Deus, o povo de Deus. Iam destruir. E o povo não podia fugir, nem que pudesse. Os cavalos os alcançariam. Mas na frente deles tinha o que, igreja? O mar. Tinha o mar. Olha lá. Deixa eu continuar, por favor, filho. Levantaram os olhos e viram o grande problema da vida deles. Tem fase na vida da gente, e quanto mais a gente repara, mais problema a gente vê. Quem já percebeu isso? Tem fase que parece que os nossos olhos não enxergam solução, só problema. Às vezes a ignorância, a falta do conhecimento bíblico ou da revelação de Deus faz a pessoa se abater, ter medo, se assustar, se abalar, né? E o povo começou a cobrar de Moisés. O povo dizia, quando o povo viu o Faraó vindo com soldados e não podendo adentrar o mar, o povo dizia o seguinte: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? O povo já contava com o que, igreja? Com a morte. Por que nos fizeste isto? Que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Ou seja, é melhor ser escravos do que morrer no deserto, o povo dizia. O povo queria. Sabe que às vezes eu vejo umas coisas acontecendo e falo, meu Deus, o povo quer ser escravo. Você já percebeu, já pensou nisso também? Quem já pensou? Aí. Às vezes eu vejo determinada situação e falo, meu Deus, essa pessoa quer ser escrava. Quer ser escrava. Então, o que acontece? A aflição, a angústia, o desespero cega as pessoas. E quando o povo levanta os olhos e vê Faraó vindo, começou a xingar, a reclamar, a murmurar. Não tinha cemitério no Egito, não tinha tumba, não tinha sepulcro para enterrar a gente. Por que você tirou a gente de lá? Olha lá. Nós não falamos isso aí para você lá? Era melhor servir os egípcios, servir o Faraó, do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais. Você já viu muito isso na Bíblia, não já? Quem já viu? Põe lá.
Moisés disse o quê? A Bíblia está repleta disso. Mas em alguns momentos, a gente se esquece, né? Talvez você esteja vivendo uma fase que, toda vez que levanta os olhos, você vê problema. Você vê um faraó vindo, né? Então Moisés disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Você sabe o que eu penso? Segura aí, filho, por favor. Moisés não está aqui mais, né? Os hebreus também não estão. Estaria Deus falando conosco: não temais, veja o livramento que o Senhor vos fará? Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Que coisa tremenda. Agora eu entendi por que às vezes eu levanto os olhos e vejo um problema gigante, terrível. É propósito de Deus. Deus foi quem permitiu que o povo levantasse os olhos e visse vindo lá um exército, cavalos e soldados e faraó junto. E Deus falou através do Moisés: esses egípcios que vocês viram, foi a última vez, nunca mais vocês vão vê-los, torná-los a ver. Igreja, Deus está dizendo assim, olha bem para essa situação, para esse problema, porque não existirá mais na sua vida. Não existirá mais. Como Deus é tremendo, igreja. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Quando Deus colocou esse propósito no meu coração, eu recebi isso como uma marcha. Eu cheguei a me emocionar quando eu estava impondo as mãos e vendo as pessoas vindo de todo lado. O povo não está entendendo, porque a caminhada deles ali no deserto era a marcha. E o mar era um problema do tamanho do faraó ou maior ainda. Mas Deus mandou eles marcharem na direção do problema maior, que era o mar. E tu levanta o cajado, a vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fere o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, nos seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Você está entendendo? Durante o deserto, o perigo, os possíveis perigos e riscos estavam à frente. Então o anjo foi
na frente. Quando o faraó aparece com seus soldados, com seu exército, o anjo saiu lá da frente e veio para trás do povo. Ou seja, daqui faraó não passa para tocar no meu povo. Eita Deus! Esse é o Deus da Bíblia, Brasil! Se o perigo está na frente, o anjo vai aonde? Se o perigo está atrás, o anjo vai aonde? Vocês estão trocando as bolas ainda, não? Se o perigo está na frente, o anjo vai aonde? Se o perigo está atrás, o anjo vai aonde? Então pronto. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás. Quem era essa coluna de nuvem? O próprio Deus. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era a escuridade para aqueles, e para estes esclarecia a noite. É tremendo. Para os egípcios, a nuvem era o quê? Escuridão. Breu. Lá no campo, lá na roça, a gente costumava dizer o seguinte: a noite está um breu. Quem já falou isso? Você também é de lá, da roça? Hoje está um breu. Hein? Lua nova, né? Lua nova é um breu. E os egípcios não conseguiam enxergar. Mas o povo de Israel via claramente. É a nossa visão em relação à visão do mundo. Eles não veem o que nós vemos. Eles não conseguem ver. Não conseguem. Então, Deus soprou um vento. Oriental e toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, as águas foram partidas, e os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco. Isso aí assusta a gente um pouco, hein? Você já pensou? O mar se abriu, formando duas paredes de água. Provavelmente no meio daqueles hebreus, ali, alguns tocavam assim para ver se era água e com medo dela vir, né? Hein? Está cheio de crente assim. Tem crente que fica palpando para ver se Deus está por perto, para ver se tem segurança, entendeu? Duvidando. E o povo de Israel passou ali no meio. Aí os egípcios com o coração endurecido entraram, ó. Mas passar dentro do mar não é para todo mundo, não. Hein? Não é para todo mundo, não, hein? Olha lá. Os egípcios foram atrás. Aí não adianta colete, salva-vidas. Aí não adianta oxigênio. Como é que chama aquele negócio lá? O cilindro, né? Pode esquecer. Pode esquecer. É profundidade demais. Não consegue. E a pressão que faz lá embaixo? Até os cavalos, era tímpano de cavalo explodindo. O povo de Israel passou em seco. Mas os seus inimigos morreram todos afogados. Você sabe o que eles falaram? Os que não chegaram a entrar falaram o quê? O que eles falaram? Volta aí, irmão. Vai embora, não. Aí, obrigado.
fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Os fujões, os covardes, hein? Vamos fugir porque o Senhor, é claro, Moisés não ia conseguir abrir o mar, ia? Se Moisés soprasse com força, ele conseguia abrir? Não conseguia nada. Moisés ficou feliz, às vezes não viu as codorninhas vindo voando, as codorninhas. Moisés era carne que nem nós. A gente não consegue abrir o mar, nem parar os egípcios. Mas Deus abre o mar para nós, a gente passa e os egípcios são afogados lá dentro. Nada contra os egípcios, nada a ver com os egípcios de hoje, não. Tem egípcio que é. Isso aí é quando a Bíblia diz os egípcios que eles representavam o inimigo, né, dos hebreus, os inimigos dos hebreus, a morte dos hebreus, o fim deles. Deus sempre cuidou do seu povo. Não é agora que Deus vai abandonar o seu povo. Deus vai cuidar de nós. Deus vai cuidar de você, igreja. Deus vai prosperar os seus caminhos, a sua vida. Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Pode ter certeza disso. Diga glória a Deus. Eu vou fazer uma oração por você agora. Moisés orou a Deus, Deus falou: por que clamas a mim, Moisés? Você entendeu isso aí? Por que clamas a mim, Moisés? Por quê? Moisés ia clamar quem? Tinha mais alguém para clamar? Então por que Deus disse isso? Repreendeu. Por que clamas a mim, Moisés? Porque Deus já tinha colocado em Moisés o poder para abrir o mar. Não havia necessidade do clamor. Foi isso que ele quis dizer. Deus quis dizer que quem anda com Ele, quem vive para Ele, já tem esta autoridade. Já tem essa autoridade. Não vive segundo os rudimentos do mundo, não. Não dança conforme a música desse mundo. Não se acovarda, povo de Deus. Não. O que eu já ouvi até hoje na minha vida, era para viver em toca, que nem coelho, que nem tatu. Tatu vive lá embaixo na toca, né? Mais o quê? Cobra também não, né? Topeira é marmota, né? Eu encontrei uma autoridade, na verdade um promotor de justiça lá no Rio de Janeiro, a bispa estava comigo, eu acho, lá no aeroporto do Galeão, né? Aí ele ficou emocionado, veio me abraçar. Quando a gente fazia as reuniões no Olaria, todo sábado, aí ele falou: apóstolo, me explica uma coisa. Esses dias eu estava assistindo o senhor falou que é igual marmota. Promotor. Eu falei: doutor, você não entendeu? Aí eu falei, busca lá, dá um Google lá para o senhor ver o que é marmota. Isso é porque ele não conhece javali, entendeu, bispo? A marmota, espera aí um pouquinho.
Sabe por que ele falou isso aí? Porque na época eles fechavam aqui fecharam a igreja. Quem lembra que fecharam a igreja? Aí nós fomos para a Portuguesa. Presta atenção, fomos para a Portuguesa. A Portuguesa é um estádio de futebol, tem estádio, tem ginásio. Portanto, o estádio da Portuguesa recebia o quê? Um público grande, não é isso? Nos jogos. No terceiro sábado que a gente estava fazendo, ou domingo, né, na Portuguesa, chegou uma ordem judicial dizendo que a gente não podia fazer reunião lá porque não tinha banheiro suficiente. Quem lembra disso aí? Aí eu pergunto, o público cristão e o público lá do futebol não usa o banheiro do mesmo jeito? Por que para os jogos de futebol os banheiros eram suficientes? Aí para nós, eu não entendi não. Na época eu fiquei meio chateado, falei, vou ter que diminuir minha comida. Porque não é possível um negócio desse. Espera aí, ó. É muita perseguição, muita perturbação mesmo. Aí expulsaram a gente, nós fomos lá para o Juventus, quem lembra? Expulsaram do Juventus, nós fomos para Ibirapuera. Aí o promotor perguntou, por que o senhor falou que é igual marmota? A marmota, ela vive lá debaixo da terra, não sei se você sabe. Aí o pessoal lá na Europa, olha lá, aí a marmota, é um roedor. Quem sabia que eles comem essa marmota aí, que eles comem ela, eles caçam ela. Aí eles tampam o buraco dela, onde ela sai para pastar, comer grama, e ela fura e sai em outro lugar. Tampa aquele, ela ara por baixo e sai em outro. Ou seja, eles fechavam uma porta, Deus me dava força para abrir outra, eu saía em outro lugar. E assim vai, até parar nessa grande toca aqui. Mas, o promotor, é isso? Eu falei, doutor. Falei, tem um colega seu lá em São Paulo, que se eu espirrar, ele já me acusa de botar a doença do frango no povo. Mas graças a Deus, né? Tudo passa. Né, deputado? Você lembra disso aí, deputado? Você era novinho ainda, né? Você não era deputado ainda não, se fosse... Eu sei, mas você não era ainda não. Se você já tivesse com essa autoridade que Deus lhe deu, você ia quebrar aquele negócio lá. Que eu te conheço. Aí, você lembra? Você lembra, lá no Juventus, o outro lá foi, né? Você lembra? Rapaz, eu tomando meu cafezinho com queijo, tranquilo, o cara chega. E falando um monte de coisa, eu falei, sai fora daqui, irmão. Você está doido, é? Você está me desafiando, rapaz? O outro chegou aqui, vieram uns 3 ou 4 ali, mais bonitinhos, com aqueles ternos de linhos, com a maletinha preta. Eu lembro que estava fechado, a gente podia fazer só o programa. Aí eu falei, pois não, senhores. Eu falei, senhores, quem são? Aí um falou, eu sou a solução dos seus problemas. Você até riu, né? Você é discípulo do Valdemiro, porque você já imaginou o que eu falei, né? Você mais... Falei, já sei. Eu estava indo no Monte São Roque, lá no... como é que ele chama lá, como o homem falou aqui? O Sabuó. Quase que eu arremesso o sujeito lá em Sabuó. Eu falei, então você é aquele que eu clamo no monte. Ele falou, você está brincando comigo? Eu falei, brincando tá é você, vai ver se eu estou lá fora. Vai cuidar da sua vida, rapaz. Você perdeu isso aqui. Eu falei, perdeu você, vai para os quintos dos infernos. E Deus nos botou aqui. E a luta é grande, hein? Aí eu falei, eu sou que nem marmota. Tampou o buraco aqui, eu vaso lá na frente.
Tampou lá, eu vou por baixo e vaza mais adiante. Ou seja, se fechar aqui, eu vou pregar lá na Concórdia. O senhor não pode reunir essa multidão na praça, então devolva o meu salão. Amém? Então pronto. Até o Senhor abriu o mar e cobriu os inimigos.